graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores. Mais uma tarde na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já quero agradecer a todos vocês que têm ido lá no meu canal, no YouTube, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá no meu canal. Se inscreva lá, aleluia, deixe um pedido de oração, compartilhe e manda para mais pessoas, para que essa obra missionária venha crescer em tempo e fora de tempo. Tempo de guerra, tempo de paz, como nós estamos vivendo, tempo de guerra, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Conhecereis esta verdade. E esta verdade, meus irmãos, te libertará. Você chegar, aleluia, na vitória, aleluia, no milagre que Deus tem guardado para o seu povo, aqueles que obedecem. Isaías 1:1 disse: se ouvir a minha voz, se creres e ouvir a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Vamos meditarmos aqui na palavra do nosso Deus. Pega a tua palavra, que é a boca de Deus falando conosco nessa tarde. Aleluia. É em Gênesis 28, aleluia, a partir do 10, que diz assim, aleluia. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou em um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou das pedras daquele lugar e pôs na sua cabeça. E deitou-se naquele mesmo lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cuja cabeça tocava no céu, e eis que o anjo de Deus subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava acima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que está deitado, te darei a ti e a tua descendência, e a sua descendência será como o pó da terra, e estende-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E de ti, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenha dito. E acordando, pois, Jacó, no seu sono, dizia: certamente o Senhor está neste lugar. E eu não sabia, e temeu e disse: quão temoroso é este lugar! Outra coisa não é aqui, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Que palavra maravilhosa nessa tarde, meus irmãos e seguidores. Aqui a gente já conhece a história de Jacó, né? Jacó estava fugindo lá para Andarã, aleluia, para casa, aleluia, do seu tio Labão, aleluia. Por quê? Jacó tinha enganado seu pai. Aleluia, então ele precisou fugir, aleluia. Quantas pessoas têm enganado a sua família como Jacó, aleluia. Jacó queria o direito, aleluia, do seu irmão, aleluia, que foi ele, junto com a sua mãe, enganou o seu pai. Ele precisou fugir, porque o seu irmão queria matá-lo, aleluia. E muitas pessoas se encontram assim hoje, nesse tempo, querendo roubar o direito do órfão, da viúva, aleluia, e coisas que não lhe pertencem, porque a palavra fala que os nossos piores inimigos seriam da própria família, e Jacó estava ali, aleluia, passando por isso, estava sendo fugido, porque seu irmão queria matá-lo, mas ali, Jacó, no meio da estrada, ele deitou,
e dormiu, e Deus deu um sonho a Jacó. E Deus mostrou para ele uma escada onde os anjos subiam e desciam naquele lugar. Mas por tudo que Jacó tinha feito ao seu pai, ao seu irmão, Deus fez uma promessa na vida dele. Mas ele ia pagar o preço ali na casa, aleluia, do seu tio, que ia virar sogro, aleluia, porque ele ia também ser enganado, aleluia, e ele ia trabalhar como um escravo naquele lugar. Ele ia ter problema com as suas mulheres, com os seus gados, porque assim o mundo é uma colheita. O que plantamos, aleluia, achamos que nós não vamos colher, vamos colher, porque Jacó tinha plantado aquele mal, aquele enganado o seu pai e o seu irmão. Aleluia, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele tinha feito ali uma promessa a Jacó. Aleluia, e Jacó, quando ele teve aquele lugar que ele viu que era Deus que estava falando com ele, ele colocou uma pedra naquele lugar que foi chamado de Betel, aleluia, se eu não me engano, aleluia, para construir, aleluia, a casa de Deus. Mas o que eu quero dizer, aleluia, que Jacó ele não estava livre das suas consequências, aleluia. Ele fugiu, ele foi enganado, aleluia. Ele sofreu tribulação, aleluia, pelo seu sogro Labão, aleluia. E ele não poderia voltar até quando Deus não mandasse ele voltar, aleluia. Mas Deus que é perdoador dos nossos pecados, aleluia. Deus perdoou Jacó porque ele se arrependeu. Ele falou que ele ia se voltar, aleluia, quando ele teve aquele sonho, se converter de coração e fazer tudo diferente. E muitas vezes, meus irmãos, tem pessoas que pecam, aleluia, e não se arrepende. Acha que está certo, continua no erro, continua mentindo e acha, aleluia, que Deus está olhando para ele. Não está, meus irmãos. Deus vai começar a olhar na sua vida, aleluia, quando você se arrepender de coração, porque Deus conhece quando a pessoa se arrepende de coração ou só de boca, aleluia. Mas Jacó ali se arrependeu de coração e quis ter uma vida nova quando chegasse naquela cidade onde ele conheceu as suas esposas, aleluia. Ele temeu ao Senhor, ele fez o que é certo, mas Deus não livrou ele das consequências, aleluia. Ele foi também enganado, aleluia. Ele sofreu tribulação, muitas tribulação. Quando chegou o tempo, aleluia, Deus exaltou a Jacó, mas ele teve que pagar o preço dele. Depois Deus deu terra, deu Deus bens e Deus fez ele voltar, aleluia, aleluia, voltar para a sua cidade, aleluia, aonde era a terra dos seus pais, aleluia, levando presente para o seu irmão e temendo, aleluia, o que o seu irmão poderia fazer, porque ele tinha roubado, aleluia. Meus irmãos e seguidores, tudo que nós plantamos nessa terra tem uma consequência. Não pense que nós vamos sair dessa terra, aleluia, sem pagar, aleluia. Tudo que nós fizemos de bom ou de ruim tem uma consequência. Aleluia. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único Salvador, Deus está disposto a te perdoar. Mas quando você se aceita, desce as águas, aleluia, e continua na mentira, na engano, querendo passar o seu irmão para trás, querendo roubar e tirar o direito de uma pessoa, tramando para pegar assinatura, roubando chave, pegando dinheiro. Ai, meus irmãos, essas consequências aí, aleluia, não vai ser, aleluia. Deus pode ter perdoado como perdoou Jacó, mas vai ter a consequência. Ninguém está livre porque nós estamos vendo o tempo de justiça sobre esta terra. Eu tenho falado, tudo está sendo revelado, tudo que está oculto, Deus está pondo para fora, traição, roubo, inveja, tudo está sendo colocado para fora, porque é tempo, meus irmãos. Jesus está voltando. Então, medite, aleluia, em Gênesis 28, para você entender a história de Jacó. São 10 segundinhos aqui na plataforma, tá bom, meus irmãos seguidores? Beijo da missionária, Jesus. Se conserte, faça como Jacó, entre na vontade de Deus,
para que a misericórdia de Deus venha chegar na tua vida. Tome posse, meus irmãos e seguidores.